Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Fala, Henrico, como é que você tá? Beleza, André? Ótimo. Então a gente segue no clima de volta às aulas, quase. Bacana. Galera, a gente está numa atmosfera muito bacana. O Henrico deu uma viajada pelo mundo e trouxe muitas novidades. E a gente vai falar de um negócio muito bacana hoje aqui. Então, temas aí relacionados à eficiência energética, espiando o que fazem lá fora. É isso, Henrico? Exatamente. Bacana demais. Então, a questão é a seguinte. Na Europa, existe uma preocupação muito grande com energia. Já existia. E assim, como é que a Europa tratava a questão de energia algumas décadas para trás? Com energia nuclear. E aí entraram os partidos verdes e não sei o quê, e os caras começaram a desmontar as usinas nucleares e desmontar as energias térmicas, as usinas térmicas, porque poluíam e não sei o quê. E os caras têm uma consciência ambiental bastante desenvolvida. Então, a matriz energética era gás natural e energia elétrica, por painéis solares. Aí veio a guerra da Ucrânia. E brigaram com a Rússia e perderam o abastecimento de gás natural. Então, a principal fonte de energia passa a ser a eletricidade. A placa solar. Ah, perfeito. E perderam a outra fonte de energia que eles estavam usando. Então, a União Europeia começou a desenvolver normas de melhoria de desempenho energético. E a construção civil é fundamental nesse processo. Né? Uhum. E na área residencial e comercial, os caras implantaram algumas medidas que são as seguintes. Qualquer imóvel que for ser comercializado, e comercializado não significa só vendido, mas locado também, precisa ter uma certificação energética. Olha só. E a partir de 2030, os imóveis que estiverem com um padrão ruim nessa classificação energética vão começar a ser multados. Olha só. Então, existe nos imóveis novos uma preocupação muito grande em encontrar soluções para baixar consumo. Inclusive, existe uma normativa que a partir de, acho que 2040, 2050, os prédios vão ter que ser autossuficientes em energia. Meu Deus. Então, eles vão ter que gerar 100% da energia que consomem. Que é maluquice isso, no final das contas, né? Para a gente, né, é uma coisa de louco, né? Sim. E a gente tem que levar em conta que a gente tem lá, você tem um pool de inverno, e o pessoal precisa aquecer as casas e aquecer o ambiente, porque é totalmente insalubre, né? Viver num frio extremo. E o verão está ficando muito quente. Caramba! Então, os caras usam a opção do ar-condicionado quente e frio de verdade, né? Sim, sim. Aqui a gente recebe equipamento quente e frio e nem sabe para que serve o equipamento quente, né? Não usa nunca, né? Não Exatamente. Tem. Mas lá o ar-condicionado é quente e frio e é usado nas duas situações, né? Uhum. E gasta energia, né? Perfeito. Bom, eu trouxe aqui uma tabela que mostra a classificação energética, só para a gente ter uma base e entender um pouco o que é isso. E aí você vai me ajudar a comparar um pouco isso com a realidade brasileira. Claro, né? Vamos lá, vamos debater. Então, a classificação ela é baseada em consumo de energia anual. Então, eles usam uma unidade que é kWh por metro quadrado por ano. E aí a classificação The Best Of, né, é a mais, que é abaixo de 25 kWh metro quadrado ano. Né? E aí depois vem as outras classificações
Aí o limite do aceitável é essa classificação C, que é de 76 a 100 kWh metro quadrado ano. Abaixo disso, os caras vão começar a ser multados. Então, é um mercado que está começando a se desenvolver lá também, de melhorar a condição dos imóveis. Sim, sim. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre algumas ações que podem ser feitas para a melhoria disso, tá? Que são bem interessantes, tecnologicamente falando até, né? Perfeito. Mas você vê, é difícil a gente comparar a realidade europeia com a realidade brasileira, né? É totalmente diferente, né? Eu queria fazer uns descritivos aqui pra galera que tá na esteira e o cara não tombar, não cair na esteira. Vamos lá. Pessoal, imaginem uma tabela que vai do A+, que daí é o Mega Blaster, que é um consumo inferior a 25 kW por metro quadrado por ano. E aí vai descendo. Então tem o A+, aí tem o A, que é entre 26 e 50. Aí tem o B, que é de 51 a 75 kWh metro quadrado por ano. O C, que daí é o limítrofe que tu falou, né? De 76 a 100, o que eu acho, né? Coisa pra caramba, para não falar outro nome. E aí e essa classificação, pessoal, vai lá do excelente, que é o A+. E aí o A ele é considerado muito bom, o B, que é o de 51 a 75, já é bom, o C de 76 a 100 é médio, né? E aí tem um paralelo que é numa outra coluna, que é uso de energias renováveis. Então, no que é excelente, que é o A+, inferior a 25 kW, ele diz que a eficiência energética, a eficiência térmica ela é excelente, e o uso de energias renováveis é alto uso de energias renováveis, ou seja, muito legal, abrange todo o ecossistema da energia numa tabela só. E aí vai baixando. E galera, abaixo de C tem mais 3, tem o D, o E e o F. E é quase, eu diria assim, é o regular, ou seja, é de 101 a 150, imaginem, que a primeira A+ é inferior a 25. A gente já está aqui em 6 vezes maior do que o negócio, né? Então, muita coisa. A eficiência energia térmica é regular e o uso de energias renováveis é pouco uso. Aí, de 151 a 200 é fraco, a eficiência térmica fraca e o uso de energias é mínimo. E o F é a suma daqui, né? É acima de 200 kW metro quadrado mesmo, ou seja, 10 vezes mais praticamente do que o A. A eficiência térmica é muito fraca e energias renováveis é nula, é ausente. Então, passa uma puta listagem com essa abordagem de consumo em kW por metro quadrado ano, a eficiência térmica, ou seja, olha quanto importante a intempérie, a questão térmica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no Paralelo Brasil, e a questão de uso de energias renováveis, que eu acho que até é um paralelo, né? Beleza, tu gasta, mas tu renova, então tu tá na raia, né? Então tu tá bem. Então, muito bacana essa classificação. E eu acho que agora a gente vai ter que fazer uma provocação para tentar trazer isso. Vamos abrasileirar isso aí, né? O que você acha? Vamos... É uma tentativa. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade em encontrar um padrão que seja comparável, né? Então, por exemplo, eu estava lá agora, que é praticamente verão, e você chega numa praia e não dá para entrar na água, né? É isso aí. E é frio, venta e tudo mais. Então, assim, o verão dos caras chega a esquentar, né? Você tem temperaturas que ficam na casa de 30, 35 graus, mas no inverno você fica a 5, 10 graus na região mais quente. Sim, ou seja, 30 graus é quase inverno no Rio, né? Vamos lá. E é mesmo, né? Quase isso. Então, assim, é muito difícil você comparar, e é óbvio que a gente está falando, e é engraçado, porque quando eu fui ver o apartamento, eu estava conversando com o incorporador, e eles são do norte de Portugal. E o cara estava me elencando algumas características dos empreendimentos que eles estavam fazendo, e ele virou para mim e falou que eles estavam baixando um pouco a especificação porque eles tinham chegado no A+. E o padrão que eles querem atingir é o A. Olha só. Raro a mão para cima.
Por quê? Porque eles estavam usando as especificações do norte de Portugal. Perfeito. Então, o que se usa no norte de Portugal para chegar no A, no sul de Portugal vai para o A+. Já vai para mais. Não, você imagina, olha o tamanho de Portugal e o tamanho do Brasil. Né? Como dizem, a Guiana brasileira ou Pernambuco em pé, que é a melhor configuração. Mas Pernambuco em pé, a diferença do sul para o norte já gera uma diferença térmica relevante. Sim, sem dúvida. Não, imagina, né, galera? A gente tentou fazer um paralelo aqui, conversando nos bastidores, e imaginando assim, bom, será que... Porque não temos esse número, né? Mesmo a nossa engenharia aqui não está habituada a pensar em quilowatt por metro quadrado ano. Então a gente vai tentar trazer uns paralelos aqui. Porque, à primeira vista, a gente bateu o olho e falou, peraí, não é tão econômico assim, né? O A+, devia ser Mega Blaster, Super Ultra. Então a gente teve uma primeira impressão de não é tão bom assim. Mas, né, não estamos colocando todo o rolo dentro da fita, né? Não dá para comparar, sei lá, com um clima mais ameno ou um clima quente, um Nordeste, uma região dessas que não existe, não tem a variação, né? Todo mundo tem, o cara tem 2 bermudas, tá bem na vida, né? Não tem nenhum cobertor, não tem nenhum casaco. Teria que ver a média de consumo de energia em São Joaquim, né? Exato. E aí a gente até trouxe números aqui, eu peguei uns números, né? Claro, né, galera? Comentem aí se vocês acham que esses números estão legais, não estão legais. Se vocês acham que é mais para cima, é mais para baixo, qual é a experiência de vocês, comentem, porque a ideia é realmente a gente trazer esse assunto em pauta, porque energia é uma coisa muito importante para todo o mundo, né? Para a natureza e tudo mais. Então, olha só, para ter uma ideia, uns dados que eu levantei aqui, a média nacional, aí soma alhos e bugalhos, todo mundo, né? Amazonas com Rio Grande do Sul. Exato. 152 kW/mês. Quilowatt-hora mês. Quando a gente faz... Aí a gente falou, pô, mas então tá, então a gente tem que ter uma métrica aí. Então vamos lá, vamos chutar uma casa de 90 metros quadrados, foi isso que a gente fez. E aí considerou aqui, sei lá, vamos botar 23 ali, porque é abaixo de 25. Então o A+, Mega Plus, vezes 90... vezes... Dividido por 12. Não, dividido por 12. A gente 172, ou seja, o Mega Blaster A+, Plus dos caras na eficiência energética dá 172 kWh mês. Que é mais ou menos a nossa média nacional. Que é mais ou menos a nossa média nacional. Mas a nossa média nacional aqui na pesquisa estava em 150. Agora vamos lá, vamos refinar um pouco o negócio. E a gente está falando de 90 metros. Né? Vai que os caras têm mais metros, menos metros, vai dar diferença. Mas quando a gente vai para o sul, meus conterrâneos gaudérios, um abraço, um quebra-costela para todos aí, a gente começa a ver o quê? O sul, já no verão, por incrível que pareça, né? Todo mundo tem medo do inverno do sul, no verão consome mais, que é 273 kWh mês. Pô, já mudou legal, né? De 170 foi para 200 e para 270. E no verão 261, ou seja... No inverno. No inverno 261, ou seja, bem mais relevante o número, né? E já quando tu vai para o norte, esse número joga para baixo, tendo em vista que a média é essa. Só que a gente, no Brasil, a gente tem 2 matrizes, tem mais matriz de energia, né? Nem colocamos isso nas variáveis da equação, sem dúvida, né? Eólicas e tudo mais. Não, né? digo, o cara pode... O fogão é a gás. É a gás. Aqui é tudo elétrico. Exato. Não, tu tem que botar isso na mesa, né? Se comparar o cara, imagina aqui que a gente tá num clima severo e tu não tem nada de gás. Agora a gente vai para uma região, por exemplo, com menor consumo, como o norte. Cara, o nordeste é 125 kWh mês. O norte 167, centro-oeste 187, o sudeste 172 e sul 181, 180 e poucos, né? Então, o centro-oeste acho que deve pegar por causa do calor, né? Sim. Nossos amigos matogrossenses aí, a galera, né? Quem nunca passou um calorão em Cuiabá. Não teve em Cuiabá. Não, né? Não teve em Cuiabá, né? Então, mas ver que é um consumo mais relevante, e essa variável que você colocou é esplêndida, né? Lembrando que a gente tem o gás, muitas vezes o gás para chuveiro, Sim. Gás para fogão, para forno, para tudo mais. Ou seja, são números bem relevantes até
pensando que eles têm N quesitos aí. Muito legal, acho que espero que esses números tenham trazido um panorama de, pô, será que é bom, será que não é? E por que será que existe tudo isso, né? Não sei se tu gostaria de colocar algumas questões, porque normalmente eu vou te perguntar a questão de custo da coisa toda, porque eu acho que a educação ela vem no bolso, sabe? Se o cara tá fazendo coisa errada, multa ele que ele para de fazer. Porque se tu tentar educá-lo, ele não vai, né? Isso no trânsito é assim, tu tem que multar os caras para eles pararem de correr numa via que não pode correr. Sim. Isso vai de todo jeito. E eu acho que na mesma linha, a gente talvez não dê tanta bola, por exemplo, para a água, porque eu acho que a água é muito barata para nós ainda na atualidade. Sim. Cara, é um recurso, tem toda uma polêmica da água, não quero nem trazer isso aqui na discussão, mas às vezes me pergunto por que não há fomento mais para a questão de aproveitamento de água da chuva, sistemas de reuso total. Eu acho que no limite é porque a água ainda é muito barata. O dia que ela deixar de ser barata, a coisa começa a mudar. Ou que faltar de verdade. Ou que faltar de verdade, que virar um problema. A gente já teve racionamentos em São Paulo, por exemplo, sérios, né? Sérios racionamentos. Então, assim, mas que eu não sei se dá para abalar a sociedade. Todo mundo entra em pânico, passa uma semana, volta. Um mês, volta, né? Agora, imagina eu te devolvo a coisa. Como é que é a energia lá para os caras nesse cenário que tu introduziu no início? Porque imagina, os caras, matriz energética, deficitária, problema, não usa gás, não usa o quê, intempéries, clima, foda, não, né? A energia é cara e a tendência é que continue e fique cada vez mais cara, né? Então, assim, não tem uma perspectiva de baratear. E a gente teve há poucos dias atrás, teve um blackout lá, que eles ainda não conseguiram entender o que aconteceu, porque caiu o sistema e estão ainda tentando entender por que caiu. Nossa. E aí, uma parte da explicação que se deu é que o sistema é muito baseado em energia solar e, com isso, não tem uma inércia nas turbinas que faz com que o sistema fique mais resistente a oscilações e coisa e tal, né? Porque você transforma corrente contínua em alternada e no outro sistema esse processo é mais simples, né? Sim. Então, não sei explicar, eu sou mal e porcamente um engenheiro civil. Somos dois, mas são os inversores, moçada. A galera dos inversores, essa hora vai estar nadando de braçada. Então, assim, eles têm muita preocupação com essa questão de energia. E eles estão levando isso muito a sério, né? Sim, sim. E aí, então, o que eu queria trazer é que essa é a problemática, né? E aí temos a solucionática. Excelente, vamos lá. E então, existem um monte de tecnologias construtivas que são aplicadas lá, que eu acho que são bem legais a gente apresentar, que são, por exemplo, primeira coisa é a arquitetura. Então, implantar o imóvel direito. Que isso, o sol é um elemento muito importante nessa questão de aquecimento, né? Então, lá ao contrário daqui, a face valorizada é a face sul, né? Perfeito. Porque eles estão no norte, né? E a gente está no sul olhando para o sol que está no Equador e eles estão no norte olhando para baixo, né? Perfeito. Então, assim, a questão da implantação dos lotes é algo que está sendo muito valorizado lá. A questão de ventilação, porque parece uma bobagem, mas o problema de calor lá também é muito sério. Porque os modelos convencionais de construção eram ambientes muito fechados para evitar a perda de calor. Só que, com as mudanças climáticas, estão tendo picos de calor lá e tem muita gente morrendo dentro de casa por falta de ventilação. Caramba! Então, isso passou a ser uma preocupação muito grande. E assim, eu fui ver muitos imóveis que eles têm um padrão construtivo que é de ventilação 100%. Então, você tem varanda na frente e varanda no fundo
e porta aberta dos dois lados. Como se a casa fosse no meio de duas varandas. Exatamente. E o cara ventila completamente. Inclusive, isso gera soluções arquitetônicas mais complexas. Por exemplo, elevador, você tem que confinar elevador para pouca unidade. Porque se você tiver um corredorzão, você não consegue então não tem frente e fundas, exato. Então, nesses prédios que eu estava olhando, um elevador atende 2 unidades por andar. Olha só. E os prédios têm 6, 8 apartamentos numa laje, só que tem 3 ou 4 blocos de elevadores. Para poder gerar essa solução de ventilar os apartamentos do jeito que precisa para conseguir um ganho energético. Quer dizer, se você consegue ventilar bem, você gasta menos energia com ar-condicionado. Excelente, excelente. Não, eu ia falar em questão de consumo de metro quadrado, que a gente aqui tem uma preocupação muito grande, principalmente quem é do ramo da incorporação, da parte imobiliária, mas eu acho que ainda hoje nós vamos falar algumas coisas de consumo de metro quadrado que vai chocar o pessoal aí. Vamos lá. Bom, então depois dessa questão da arquitetura... Solta para o próximo? Não, ainda não. Ainda não? Então tá bom. A questão da arquitetura, ela é isso, né? A implantação e essa questão da ventilação. E aí depois a gente passa para a construção, né? Então as paredes, elas são normalmente duplas, com um colchão de ar no meio ou um isolante no meio. Caramba. Então, esses que eu estava olhando, você tinha blocos cerâmicos, o famoso tijolo baiano, que na verdade eu estou chegando à conclusão que ele não é baiano, ele é português. Essa Bahia era de Portugal. Furos, não sei o que tem lá. Então, assim, são blocos de 20, um colchão de ar de 6 e uma parede e uma alvenaria interna de 15. Ou seja, a espessura final da parede é 40 centímetros. E aí, quanto a gente já perde em laje muito? Só muito, com isso. Né? E aqui, não sei como é que é lá, mas eu acho que vale como curiosidade pra galera, né? Ainda mais, acho que a galera de engenharia não tem muito acesso a isso. Mas a gente, quando faz uma área privativa, o que é parede para fora, ou seja, toda a área de parede tu tá pagando como tua área. Sim. Tu só divide ao meio uma parede quando ela tá dividindo 2 unidades ou dividindo com área comum. Aí é meia. Mas fora, quando não é isso, tu tá pagando toda aquela parede ali como área tua, né? Sim, exatamente. E bota agora 40 centímetros. Aqui a gente tenta economizar 5 e quase se mata. Exatamente. Aí, nessa brincadeira, você reveste o pilar com a parede externa, porque existe um problema de ponte de transmissão, né, de temperatura pela estrutura de concreto. Então, os caras isolam os pilares para que eles estejam embutidos dentro da alvenaria e não estejam tomando calor ou frio direto para que não transmita isso para dentro. Sensacional. E deve causar melhorias na questão de travabilidade desses elementos, né? Porque eles devem trabalhar menos, estão protegidos, né? Ou seja, dilatações térmicas deve ter outro horizonte. Não tinha pensado nisso. Realmente faz todo sentido, né? Uhum. Aí, lajes, elas são todas protegidas. Tudo que é laje externa, tipo laje de cobertura ou laje de terraços, tem um EPS de alta densidade aplicado em cima antes de impermeabilização, antes de tudo. Olha só. Então, também para que não sirva como ponte de transmissão de calor, né? Ou de frio, né? Perfeito. Não, isso é sensacional. A gente até usa isso, a gente já usou até em obras juntos, né? Não era para esse mesmo fim, era para outro fim, mas em cima da laje ter uma camada de EPS, aí vem a regularização, impermeabilização, proteção mecânica e piso. Fica um sanduichão, mas realmente protege muito. Inclusive, algumas metodologias construtivas favorecem ou induzem aos sistemas de mini painel ou sistemas treliçados devido ao uso do EPS dentro da laje, que também dá um ganho bacana, economiza concreto, vãos, laje leve. Isso fica aí uma coisa legal que a gente faz aqui, infelizmente não pelo mesmo propósito. Acho que todo mundo faz isso querendo economizar no bolso e a energia
né, tá em segundo plano, infelizmente. E aí tem um outro item que para mim foi o mais surpreendente, que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, que é o padrão de caixilharia. Caramba! Então, a primeira coisa é que normalmente todos os vidros são duplos, né? Ou seja, você gera um isolamento com esse colchão de ar que existe no meio dos vidros e, se vocês conseguirem olhar, a gente vai dar um destaque na hora da edição, o caixilho, eles são perfis isolados, o perfil externo de alumínio para o perfil interno de alumínio é emendado no meio por um perfil de poliamida, que é um material com rigidez e com baixa condução térmica. Eles chamam isso de ruptura térmica. Então, você cria um caixilhão, né, que não transmite calor, sendo de alumínio, calor e frio, né? Que é bizarro, né, como solução, né? Não, eu achei fantástico. A nível de engenharia é brilhante, né? E anos-luz na nossa frente, infelizmente, né? Mas agora tá explica isso pro pessoal da esteira. Cara, dancei. Um caixilho, uma seção de caixilho nunca é tão simples. Tem vários elementos de rigidez, dobrinhas e tal. Mas imaginem, galera, que o caixilho ele é duplo, vindo do sentido parede para o vidro. Então tu tem uma moldura externa e aí tu tem essa ponte de ruptura, que é um elemento de baixa condução e, claro, que de alta resistência ou eficiência estrutural, e esse elemento que fixa o restante do caixilho internamente. Então é um caixilho duplo. E depois disso, para nosso espanto, vem vidros duplos. Ou seja, isso aqui seria um caixilho aqui extremamente singular, inclusive assim, eu já vi muito o vidro duplo, principalmente pela questão acústica, né? Sei lá, o cara mora em frente à Marginal, na Paulista, não sei aonde, é normal usar o vidro duplo. Sim. Mas o caixilho é comum, é o vidro duplo e deu. Sim. Agora aqui, com esse caixilho duplo e o vidro duplo, eu achei assim, e imagina, e sei lá, isso é uma janela standard lá, tipo a janela, é um caixilho. Vim comprar um caixilho, é isso que tu vê. Na verdade não. Mas isso é o que um apartamento com nível A de eficiência energética usa. Não, e nem passa na nossa cabeça fazer isso, né? Acho que todo mundo aqui só faz isso por acústica. Ninguém faz por energia. E deve dar uma puta diferença na inércia térmica do teu imóvel, né? Porque normalmente, assim, se você pensar que você tem uma parede grossa, aonde sobrou para transmitir? Qual é o ponto frágil? É o caixilho. Exatamente. Cara, genial. Não, e até uma coisa equilibra a outra, né? Imagina tu gastar tudo na parede e não fazer no caixilho. Sim. Seria, né, um contrassenso. Muito legal. Galera, olhem a imagem da esteira, dá uma pausa, sei lá, dá um sprint. Vale a pena. Eu não fazia ideia disso, da valorização que se tinha. Muito bacana dividir isso com a galera. Muito legal. Bom, pessoal, perguntem, questionem, fala, caramba, mas isso aí fixa como? E aí, se vocês quiserem que a gente comente sobre isso, aprofunde nos assuntos, a gente aprofunda. Então participem, que é sempre muito legal ouvir aí o que vocês têm a dizer, a perguntar. E depois disso, então, a gente parte para as soluções de equipamento, né? Então, via de regra, o pessoal instala painéis solares na cobertura dos prédios. Inclusive, assim, eu tava vendo assim, o que tem no rooftop? Placas solares. Só. Não tem nada no rooftop porque os caras enchem de placa para conseguir ter esse ganho de energia que eles precisam, né? Sim. A energia é muito mais valorizada, né? Muito mais cara. Imagine, isso vira vai para a curva A, né? O ABC do teu orçamento, do teu critério de escolha de uma unidade, do teu critério de um produto, de uma incorporadora, né? Na hora que você abre um memorial descritivo do imóvel, o primeiro item é estrutura em betão. Perfeito. E o segundo item é isolamento térmico. Caramba. Então, assim, no memorial tem todo um descritivo sobre isolamento térmico. Antes de falar sobre
Qual do é o padrão piso, do né? piso, do granito, do não sei o quê, o cara tá falando do isolamento. Não, o nosso e se tiver, tá no final. Só para deixar claro, né? Se Exatamente. tiver, tá nas letrinhas miúdas. Muito legal. Cara, bacana abordar então esses aspectos arquitetônicos, construtivos e de equipamentos. Sensacional. E agora, né? E aqui, o que a gente faz no nosso Pois país, é. né, cara? Na verdade, eu acho assim, isso é uma das conversas que se tem falando, por exemplo, do que é a diferença de um país como o Japão para um país como o Brasil, né? Num país que você não tem recurso nenhum, tudo é tratado com um nível de esmero, de cuidado, de racionalização gigantesco. Um zelo diferenciado. Exatamente. E aqui, energia a gente tem. A água a gente tem. Não sei o que, a gente tem. E aí vai fazendo as coisas muito displicentemente, né? Perfeito. Agora, grandes civilizações desapareceram por problemas climáticos. Olha Sabe? só. Se você olhar, existem um monte de cidades, estados que eram na antiguidade que simplesmente desapareceram porque acabou a água disponível, né? Então, não podemos parar de analisar esse tipo de problema. A gente tem que levar isso em conta. São Paulo já viveu uma crise hídrica muito importante, né? E com mudanças climáticas, isso deve acontecer de novo, né? E a gente tem que estar muito esperto com todas essas questões, porque vai acabar acontecendo de novo. E voltando aquilo que eu falei no episódio passado, a gente está falando de tendências. Então, é legal a gente ter um olhar sobre tendências e como é importante a gente racionalizar a nossa engenharia, né? Eu acho que agora eu tenho uma visão bem, assim, vamos chamar de capitalista, selvagem agora. Mas às vezes a galera assim, só para salvar as baleias sem nenhum propósito, é pouca gente que se move, embora seja nobre, seja maravilhoso. Mas eu acho que no momento que o mercado enxergar que isso é negócio, a coisa acontece. E é negócio. E é negócio. Então eu acho que aí tá a chave, né? Tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser bom para a natureza, tem que ser bom para a gente, tem que ser bom para os nossos netos, porque se a gente usar os recursos agora não vai dar diferença nenhuma. Mas será que os netos vão estar na mesma condição ou não? Então é uma coisa bem ampla de se pensar, né? Muito, muito bacana. Na área de projetos, tem que estar na frente desse projeto, né? Tem que partir da gente nos projetos. Exatamente. Mas eu acho que é um todo, né? O projeto por si só ele não consegue pôr goela abaixo num produto lá na ponta, né? Não faça isso que vai dar certo. Não vai. É uma demanda que tem que vir dos dois lados. A gente tem, inclusive acho que é legal a gente um dia fazer uma discussão toda sobre as NBRs, principalmente a norma de desempenho, porque eu acho que tem um pouco a ver com o assunto que a gente está falando agora. É uma norma super extensa, eu acho que todo mundo tem dúvida. Não conheço nenhum profissional do mercado que fale, não, norma de desempenho não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida sim, são N capítulos, partes, vamos falar um dia. E eu acho que isso vem muito da nossa regulamentação, dos nossos planos, dos nossos apoios e incentivos, né? Imagina que tivesse um incentivo, seja fiscal, e deve até ter, né? Inclusive, você vê isso nos carros elétricos, né? Sim. O carro elétrico não paga IPVA. Então já é um incentivo. Eu acho que tinham que ser maiores para que a sociedade caminhasse para isso e com aquela visão de negócio, né? Não adianta o cara falar assim, vou fazer isso aí, mas a água é barata, não vou fazer porque não vende. Calma aí, né? Será que é o caminho? Será que realmente não vende? Será que tu não agrega algo positivo no teu produto imobiliário e que isso vai refletir alguma coisa bacana no mercado? Agora, só para que fique claro, uma boa parte desses esforços vem de uma imposição da comunidade europeia, né? Perfeito. Então, assim, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, os caras vão começar a ser multados se não tiverem dado um upgrade no padrão dos seus imóveis. Ou seja, se cuide, se não cuidar, o teu bolso vai arder. Exatamente. Então, assim, não é salvem as baleias. Sim, salve o seu bolso, né? Não, e eu acho que é o caminho. Não querendo, eu gosto das baleias. Mas eu acho que todo mundo gosta mais de dinheiro. Então é uma coisa, infelizmente, funciona e é isso aí. Bom, Henrico, muito obrigado. Isso. Obrigado por dividir essa experiência. Valeu. E espero que a galera tenha curtido. Moçada,
escrevam, contribuam, né? Comentem e sigam o nosso canal. E a gente está aí à disposição para construir cada vez mais conhecimento para todos. Obrigado, Henrique. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.